Bom, e a sucessão familiar é um dos principais desafios no campo. Os produtores rurais buscam formas de garantir que os herdeiros assumam os negócios. Para tratar desse assunto, nós recebemos no estúdio o professor de Gestão de Agronegócios da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, o professor Rafael Possicchi. Professor, boa noite, prazer em tê-lo aqui conosco. Tudo bem? Boa noite, Braga. É um prazer estar aqui novamente com você. Bom, a pergunta inicial é se herança garante sucessão ou não? Não garante, Braga. Infelizmente, herança, quanto maior o patrimônio, maior é a disponibilidade de grana que o herdeiro vai precisar para continuar tocando a sua fazenda, a sua propriedade rural. Então, isso tem que ser uma preocupação daquelas gerações que estão pensando em sucessão, como eu vou fazer, tem que se preocupar também com o caixa, porque senão trava toda a operação. Bom, e o que o produtor deve ter em mente na hora de falar de sucessão? É um tema quase que um tabu ainda ou não? O tema é um tabu, porque a primeira resposta que vem é: estão querendo me matar. E não é por aí, quer dizer, você tem que se planejar, se estruturar. Hoje você tem acesso à informação de qualquer fazenda, você acessa qualquer universidade do mundo, você pesquisa a literatura, você vê o que está acontecendo nos outros exemplos de família e escreve cada dia o seu livro de sucessão. Quer dizer, não existe uma regra pré-definida. Você vai moldando a sua sucessão conforme as características da família. Bom, não pode se esperar pelo inevitável na morte do matriarca, do dono da fazenda, o patriarca, por dizer assim, né? Transferir aos poucos, fazer esse planejamento aos poucos, talvez seria a melhor saída, a melhor solução para um problema futuro? Então, planejar é muito importante, mas a gente está partindo do princípio que tem data para morrer e não tem data. Você pode morrer agora, pode morrer daqui 50 anos. Então, isso é um trabalho diário e a cada dia você tem que dar um passo na direção de passar o bastão. Quer dizer, você tem que treinar seu herdeiro, você tem que motivar com que ele goste do negócio. A gente costuma discutir isso na FAAP, que normalmente o que os pais fazem? Pô, meu filho foi mal na escola, eu vou dar de castigo para ele passar um mês na fazenda. Pronto, ele criou ódio pelo agronegócio. Ao contrário, tem que ser um prêmio. Poxa, você foi bem na escola, você vai passar na fazenda, você vai ver a natureza. Aí é um primeiro passo, desde criancinha, porque senão depois para reverter é muito difícil. Não há punição, sim um prazer nesse sentido. É um prêmio, o agronegócio tem que ser um prêmio. Bom, professor, quando se fala de sucessão, a gente fala sobre despesas. É muito caro, oneroso, ou esse investimento nesse planejamento que pode ser feito aos poucos, ele vai ser pulverizado e vai ter um retorno lá para frente? A gente pode falar que é uma despesa muito grande ou não? Bom, eu acho que tem que ser lidado como um investimento e não como uma despesa. Você tem que se cercar de bons consultores, a experiência do professor Renato Benhoff, que é o Papa aqui no Brasil no assunto. Você tem que ter advogados que te orientem, você tem que ter reuniões de família, reunir periodicamente a família para discutir o negócio, discutir sucessão, analisar, você tem que fazer um trabalho de coaching para saber quem é aquele que tem vocação. Será que todos os seus herdeiros têm vocação? Não necessariamente. Então você vai ter que treinar alguns também para ser sócio, para ser dono do negócio. Ele vai ter outra atividade, mas ele é acionista. Como ele lida com essa posição de acionista também? Bom, e quando você fala de acionista, entende-se como uma empresa. Uma empresa familiar também pode ser distribuída as cotas de acordo com a necessidade ou a vocação de cada um. Essa seria uma saída? Constituir uma empresa familiar para poder evitar problemas no futuro? Claro, até pensando em sucessão, esse é um dos primeiros passos. Avaliar a formação de uma empresa, qual a estrutura dessa empresa, um contador pode ajudar, o advogado pode ajudar. Você já monta a empresa pensando no passo seguinte: quem vai me suceder, como vai funcionar, eu vou ter um conselho de administração, eu não vou ter, ela vai ser pequena, ela vai ser grande, os bens vão ficar indisponíveis ou vou poder utilizá-los na sucessão. Tudo isso tem que ser pensado com antecedência. Professor Rafael Possicchi, muito obrigado pela participação. Quero até pedir uma gentileza do professor. As perguntas que chegarem aqui para a gente pode encaminhar, o professor vai responder? Claro, Braga, é um prazer responder todas as perguntas do seu programa, que eu sei que a audiência é muito grande no Canal Rural. Bom, são centenas de perguntas chegando por aí, né? Vai responder a todas? A todas, a todas. Então tá bom. Professor, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Braga. Até uma próxima.